Oi, gente, bom dia. Tudo bom com vocês? Lembram que ontem eu fiz um vídeo antes de sair pra igreja e disse que já tinha tomado remédio porque eu queria dormir cedo? Gente, fiquei dopada na igreja. Eu tomei um remédio que uma amiga minha, ela até me deu, que a irmã dela comprou errado, né? E aí é diferente da caixinha do meu remédio. Eu tomo Prazolam. Ela comprou alprazolam também de dois, só que a minha caixinha é assim, laranja. Então eu tô acostumada a tomar esse. Aí ela me deu um outro, só que é o alprazolam também, vou lá pegar a caixa. Podem notar que as caixas são diferentes. Eu tava lendo que o fabricante também é diferente, só que os dois são alprazolam de dois, tá vendo? Os dois são é, o mesmo remédio, só que esse não me deixa tão dopada. Eu até cheguei a questionar com a farmacêutica uma vez. É, esse remédio, ele não tá fazendo efeito, porque eu tava numa crise de ansiedade muito grande, eu não tava, mesmo com o remédio, eu tava acordando de madrugada no início do tratamento, quando eu comecei a comprar o remédio, porque antes o local que eu faço tratamento com o psiquiatra dava o remédio. E aí o remédio fazia efeito rápido, realmente o efeito sedativo mesmo, como esse fez ontem. E daí eu vi uma grande diferença. Não tô fazendo propaganda de remédio não, mas não sei se vocês já passaram por isso. Mas eu tomo esse, ainda demora um tempinho fazer efeito, bastante. Às vezes eu tomo ele 6 da noite e vai me dar sono 10 da noite. Mas ontem eu tomei esse, era 6 da noite para ir para a igreja. Quando começou o culto, eu já comecei a sentir muito sono, muito sono. E quando o pastor começou a pregar, desculpa, pastor, mas eu conseguia ouvir o que o pastor estava falando, mas eu estava sedada, eu estava assim, parecia que eu estava numa montanha russa e de repente caía, assim. Aí eu caía no ombro do meu marido, cochilava, e na hora de levantar para ir pro carro, para vir embora para casa, minhas amigas me ampararam, porque eu tava tonta, tonta. Parecia que eu tinha bebido. Nunca bebi assim, mas vamos colocar umas 10 garrafas de cerveja de tão tonta que eu já estava, porque eu fiquei segurando o sono de 7 até as 9h30, né, mais ou menos. Cheguei em casa assim, cambaleando. Meu marido ficou rindo, meu filho também. Caramba, mãe, bebeu uns goró. Mas olha, gente, que diferença de reação dos remédios. Muito diferente mesmo. Mas vamos lá. Eu falei com vocês que eu ia falar um pouco de como que foi a situação da automedicação, né? Na época que. Na época não, na semana que eu passei pelo luto, que eu queria ver o dia passar mais rápido. O que acontece? É, o sofrimento causado numa pessoa que está com a mente normal é diferente do sofrimento causado em uma pessoa que está com a mente doente, ainda que essa pessoa esteja em tratamento, que foi meu caso. O meu susto foi tão grande, tive o pânico, e após o episódio de pânico eu acabo entrando mesmo na fase de depressiva, é isso mesmo. De não querer levantar, de querer ficar dormindo, de não querer ver o dia passar. E foi isso que aconteceu quando eu peguei um alprazolam e tomei depois do almoço e dormi até 6 horas da noite. E é isso que acontece quando eu tenho gatilhos que despertam é, o mal, né? Aquelas coisas que me fazem mal e aí entram lá dentro da minha alma e machucam e aí eu passo para o nível depressivo, que aí é aquele que eu tenho que lutar muito contra para poder não ficar parada ali, né? É, mas ontem foi engraçado que eu falei que ia dormir à tarde, não consegui dormir, fiquei muito acelerada, não sei porquê. Eu, eu até achei assim, à noite, na hora de. Eu gosto de dormir com meu marido, na verdade, à tarde, no domingo. Só consigo dormir quando ele tá do meu lado.
E ele saiu, ele foi ajudar um amigo e ele acabou não dormindo à tarde. Aí eu acabei também não dormindo, porque eu fico pra lá e pra cá na cama e não consigo dormir se ele não estiver junto. Aí eu acabei passando a tarde acordada, foi quando eu fui pra igreja e fiquei morrendo de sono. Ah, deixa eu falar, eu descobri que o alface é um calmante, é um tipo de calmante. É o livro que eu estou lendo, que o meu psicólogo me indicou, ele fala sobre a alimentação, como a alimentação influencia também na nossa fase, né, de tratamento. E eu não gosto de alface, eu não gosto de comer. Eu não acho que tenha gosto, mas eu descobri isso aqui, gente. Tô fazendo propaganda não. Mas que negócio gostoso. Que aí eu faço a salada de alface com tomate, cebola e encho disso aqui. Aí, ó, como muito bem mesmo. Nesse livro que eu tô lendo, ele se chama Estresse ao Longo da Vida. É de Marilda Emanuel Novaes Lippe, Lúcia Emanuel Novaes Malagris, Lúcia Emanuel Novaes. É um livro bem interessante, que ele fala aqui que embora o estresse não seja contagioso em si como um vírus, ele acaba contaminando a família toda, né? Porque quando alguém da família está estressado, todos da família ficam estressados. Por isso é importante, quando a pessoa está com sinais de estresse, procurar ajuda especializada a fim de pôr um ponto final no seu estresse e não levar a família e os colegas de trabalho a um estado desnecessário de tensão. Olha isso. Quando a gente está num nível de estresse muito alto, a gente acaba passando, não é um vírus, mas a gente acaba passando aquele mau humor, aquele mal-estar para as pessoas que nos rodeiam, né? Isso acontece muito, isso é pura verdade. Eu me desestressava quando eu trabalhava, porque eu gosto muito de criança, muito, e o fato de estar convivendo com as crianças me desestressava muito, muito mesmo. Eu já chegava rindo no trabalho, bom dia, e cantava com as desculpa, cantava com as crianças e era aquela felicidade. Chegava em casa animada porque eu fazia o que eu amava. E foi quando eu comecei a ter o problema da voz, que aí eu comecei a sentir, né, muita ansiedade e isso foi me trazendo um problema muito sério e até hoje eu estou em tratamento por conta disso. É, o problema maior começa a ocorrer quando não conseguimos resistir ou nos adaptarmos. Nosso organismo começa a sofrer um colapso gradual. Entramos na fase de quase exaustão. Nessa fase, muitas vezes precisa de ajuda, tanto médica para tratar o problema físico que já surgiu, como psicológica para aprender a lidar com a causa do seu estresse. Poucas pessoas chegam à última fase, que é chamada fase de exaustão. Porque tem pessoas que são mais fortes, né, mais resistentes, conseguem se readaptar mais fácil às novas situações e aí conseguem controlar, né, o estresse em si, que ainda está na fase frágil, né? Mas quando chega a exaustão, aí começa a ter os sintomas de ansiedade, como eu já falei. Aí eu vou ler só mais um pouquinho do livro que fala justamente. E olha como é sério não fazer o tratamento. Olha como é sério. Foi meu caso, né? Poucas pessoas chegam à última fase, que é chamada de exaustão, para mostrar que o organismo já se encontra depauperado. Doenças graves podem ocorrer e a recuperação sem a ajuda de um especialista é muito difícil. A pessoa não consegue mais se concentrar, pensar direito, rir, ter gosto pela vida, entra em depressão e várias doenças físicas graves aparecem, pois quando o estresse é prolongado, ele afeta diretamente o sistema imunológico, reduzindo a resistência da pessoa, tornando-a vulnerável ao desenvolvimento de infecções e doenças contagiosas. Pura verdade, devido ao enfraquecimento do organismo
Doenças que permanecem latentes podem ser desencadeadas. Eu passei por isso. Ainda passo, né? Como eu estou em tratamento, faz um tempinho que eu não tenho ido para emergência, mas eu vivia indo para emergência com infecção urinária, pneumonia, até um cisto no meu rins apareceu. Tive trombofebrite, né? Fui internada com trombose e lá no hospital, quando eu estava internada, eu tive um desmaio e tive traumatismo craniano. E então, assim, foram várias coisas que foram acontecendo comigo que realmente já vinha porque a minha mente já não estava funcionando bem. E eu não aceitava tratamento, achava que não precisava, como eu já falei para vocês. É, Sintomas do estresse de acordo com as fases e gravidade. É, Cada pessoa possui características próprias, né? Alguns sintomas de estresse são fáceis de serem identificados, como as mãos suadas, respiração rápida, batedeira no coração, acidez do estômago, falta de apetite ou dor de cabeça. Outros são sutis e a pessoa às vezes nem se apercebe deles. Entre esses sintomas ou sinais se encontra o desinteresse por qualquer atividade não diretamente relacionada com a causa do estresse, do modo que a pessoa se desliga dos outros. O relacionamento entre esta pessoa e as outras se torna difícil e ela começa a se sentir distante dos outros emocionalmente. Outra sensação que acontece é a pessoa começar a se sentir sempre doente, né? O organismo fica todo comprometido. Gente, o livro é muito verdadeiro, eu indico para qualquer um ler esse livro porque é justamente tudo que aconteceu comigo antes de eu entrar na depressão. Eu tive tudo isso aqui, só que eu não sabia o que eu estava tendo, né? E fui deixando passar. Então é isso. Um pouco do que eu já li aqui já deu para perceber o que leva a pessoa a chegar na depressão, né? Primeiro vem o estresse. Se a pessoa não conseguir controlar e for deixando chegar à fase de exaustão, aí é a fase que se torna patológica, que aí é a fase que realmente você precisa repor os hormônios que te faltam para poder você voltar a viver, né? No meu caso, eu tenho as recaídas, mas como eu estou em tratamento, repondo os hormônios, mas ainda assim, gente, a minha mente ela não funciona como antes, eu esqueço as coisas. Às vezes eu pergunto as coisas várias vezes, a mesma coisa. Às vezes meu marido, você acabou de me perguntar isso. Aí eu, ai meu Deus, será que eu tô com Alzheimer? Eu guardo as coisas, não sei onde eu guardei. A pessoa conta uma piada pra mim, eu não entendo a piada. Fico boiando. Aí a pessoa tem que me explicar várias vezes. E depois que a pessoa já parou de contar a piada, é que eu vou mentalizar o que a pessoa quis dizer e começo a rir sozinha. Aí a pessoa, nossa, você é maluca. Parece que eu sou maluca mesmo, mas é isso que acontece. Porque os remédios também mexem com a nossa mente, né? Então eles afetam um pouco a nossa memória, infelizmente não tem para onde correr. Você trata um lado, mas o outro também fica prejudicado, mas faz parte. Eu era muito agitada, eu era muito acelerada e eu precisava desse momento de descanso, né? De parar um pouco a minha mente, desacelerar para tratar minha saúde. Nossa, a mudança de tempo faz minha voz ficar pior. Eu vou ficar por aqui hoje porque eu vou me arrumar. Psiquiatra 11 horas, já são 10h30, eu vou me arrumar. E tá muito frio aqui na minha cidade, tá um frio danado. E juro pra vocês que quando eu tenho que ir pra psiquiatra é horrível. Não chego a entrar em pânico, mas eu não gosto, porque eu tenho que falar de assuntos que eu não gosto, né? E não sei qual vai ser o diagnóstico dele pra mim, se ele vai me dar bronca, o que ele vai fazer, aí eu já fico com aquele medo. Agora, quando chega a época de perícia, porque hoje é segunda, eu vou pro psiquiatra, quinta-feira eu vou pra perícia. Eu já sei que eu vou ter que lutar de hoje até quinta-feira
para não entrar em pânico, porque eu tenho pânico da perícia, gente. Eu tenho horror. Eu odeio aquele lugar. Aí, meu filho querendo aparecer no YouTube. Ah, já apareceu, agora já. Gente, eu vou ficar por aqui. Se inscrevam lá no meu canal, deem um like, ative o sininho, deixe um comentário se você tá no estresse na fase leve, se já tá na exaustão, se o teu estresse já tá te levando a ficar depressivo. Vai comentando aí para ajudar outras pessoas também, tá? Essa semana eu sei que não vai ser fácil para mim. Como eu falei, eu vou começar a lutar, né, para poder passar pela perícia. Graças a Deus, antes da perícia eu tenho psicólogo e aí ele me ajuda. O psicólogo é 1 hora da tarde e aí eu chego lá tensa e ele me ensina. Você já sabe como vai ser, então já vai esperando isso, aquilo. Ele vai me preparando, né, para chegar no local. Mas é horrível. Eu odeio estar naquele lugar. É um lugar que me causa pânico porque eu já estive muitas vezes lá. E eles acham que é frescura, né? Eles acham que é. Mas quem passa sabe que não é. Então é isso, gente. Bom dia pra vocês. Que vocês possam se cuidar, se tratar das pessoas que rodeiam vocês, porque as pessoas precisam de ajuda, tá? Não é frescura, não. Um beijo e até o próximo vídeo.